Então assim, ó, de novo, o Robertson, ele é um cara que ele é jogado ali como um ator para expor uma verdade sem precisar expor os verdadeiros denunciantes que seriam do Noah, porque depois aparece essa notinha do Noah aqui dizendo não, o Noah não tem nada a ver com isso, com essa produção desse vídeo, coisa e tal. Ok. Só que aí ficam muitas coisas, cara, porque assim, ó, esse vídeo, esse documentário não foi feito só com o depoimento do Robertson. Tem uma série de outras pessoas que aparecem ali. Eu te pergunto, são todos atores? A cientista, aquela da mão, que descobriu que não era uma nadadeira, e que sim era uma mão, igualzinho a mão humana, o esqueleto, né? Ela é uma atriz também? Os outros que se disseram colegas deste Robertson, né, desse Paul Robertson, eram atores também? Né? Aquele caso do museu que foi fechado 2 dias depois que eles descobriram e chegaram a essas constatações aí e não deixaram mais o pessoal do Noah botar a mão lá, isso naquele país, daquela praiazinha que agora também. Eu queria dar mais informações para vocês, por isso que eu voltei a buscar esse vídeo. Eu queria anotar tudo, né, e até algumas cenas, mas enfim, né, para dar consistência no nosso papo aqui, mas eu não encontrei mais, pessoal. Eu não encontrei lá, mas enfim, mas aí ainda vale aqui o debate, né? Então, uma coisa a gente sabe, eu falei toda essa questão do Noah, né, que a gente acabou descobrindo por causa do Harp, que foi o vídeo que o Valdemar Polim nos mandou, né? Então assim, ó, falando de novo, né? Olha o link. No próprio vídeo que tu me mandou, ô Polim, aos 7h43, repetindo, o cara diz lá, ó, os testes oceânicos não davam as respostas suficientes. Por quê? Porque nos testes oceânicos eles só mataram baleia e golfinho e eles queriam saber como é que era a mortandade em terra com seres humanos? É disso que nós estamos falando aqui? Outra, o Harp é o seguinte, ó, esses caras meteorológicos, né, os meteorologistas que estudam o clima e tal, eles sabem como se forma um furacão, né, de nível 1, 2, 3, aquela parada toda, o que é tufão, o que é furacão, o que é vendaval, o que é... Né, eles sabem tudo. Então, o que tem de escabroso nessa conversa toda? Foi que alguns desses tufão, como o furacão Katrina, por exemplo, eles não obedecem os padrões normais observados no tufão, né, do que eles têm registrado. O que um desses meteorologistas começou a perceber? Através de uma análise de computador, ele começou a perceber uma anomalia magnética que se formava em alguns pontos. E aí formava uma anomalia magnética, coisa e tal, e daí a pouco dava um furacão, uma tempestade, uma enchente ou uma seca, uma anomalia meteorológica, né, seguido daquela anomalia magnética. Um período, não me lembro se de 24, 48 horas depois, mas uma coisa mais ou menos assim, né? E esse cara começou a observar que alguns... ou melhor, ele começou a perceber que sempre quando aparecia essa anomalia magnética, era detectado, logo depois aparecia alguma catástrofe ambiental. Enchente, tufão, furacão, esse tipo de coisa, né? E ele começou, não, mas será? Aí depois de tantas vezes que ele começou a observar isso, ele começou a linkar, não, olha gente, ou seja, chegou um ponto que ele começou a fazer previsão. O equipamento dele lá detectava anomalia magnética, ele ficava, o que vai acontecer agora? Porque ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Ia lá e pá, batata, acontecia. De novo, um desastre ambiental. Então, gente, e um desses desastres, né, uma dessas coisas aconteceu justamente com o furacão Katrina. Apareceu essa anomalia magnética e logo depois de um tempo se formou o Katrina e fez aquela devastação nos Estados Unidos, que a gente sabe, lá coisa e tal, né? O que esse especialista deste documentário falou nesse caso aí foi que normalmente tu não consegue prever o curso, né, a trajetória de um furacão. E esses que surgem depois da anomalia magnética, eles incrivelmente parecem guiados, parecem endereçados, eles se formam de uma forma já meio diferente dos outros, né? E atingem os pontos específicos praticamente em linha reta. São coisas que não condizem com o comportamento normal. Então assim, ó,
Se alguém fosse querer dizer, mas tu prova que existe o HAARP, eu vou te dizer de novo, eu não provo nada. Eu simplesmente vejo isso como um forte indício, né? E a gente procura ter uma somatória de indícios, novamente, para poder chegar a uma conclusão. Ok? E depois tem outra. Aos 8 minutos e 53 desse mesmo vídeo, eles falam em controle mental. Ok. Quando nós for falar agora no controle mental do HAARP, né, que o HAARP também poderia ser utilizado para isso, aqui é onde eu quero chegar naquela parte que eu mencionei antes no vídeo, que nós vamos falar em três coisas, que é chemtrail, que são aqueles rastros deixados pelo avião. Depois vem o projeto Bluebeam, que seria um projeto de uma encenação holográfica com os objetivos bem escabrosos aí, né? Seria da nova ordem mundial, seria dos controladores, alguns chamam de Illuminati, coisa e tal, né? Pra fazer um teatrinho aí, fazer uma encenação e fazer a humanidade acreditar numa coisa que eles querem que nós acreditemos, melhor falando. Então assim, ó, HAARP, Bluebeam e chemtrail, vamos fazer o link das coisas, né? Ok, no 8h53 desse vídeo que o Paulinho mandou pra nós aqui, gente, eles falam lá no controle mental, né? Então, essa parada do controle mental eu também já andei estudando bastante, né? Tem uma série de vídeos que eu publiquei aqui no meu canal, que é Soldado denuncia os portais interdimensionais, coisa e tal, que é a história do Aaron, o Aaron McCollum. São diversas, é uma entrevista do Camelot. E também, surpreendentemente, não deu o número de visibilidade que eu achei que ia dar aqueles vídeos, por causa que a informação que tem ali dentro, cara, só que assim, a pessoa tem paciência pra assistir tudo. E às vezes assim, ó, de 1 hora de conversa ali, tu pega às vezes 5 minutinhos, aqui, ali, né, que é onde estão as pérolas, né, do negócio todo ali. Mas a gente não tem paciência de assistir tudo, às vezes, isso passa meio batido. E é mais fácil também as pessoas que já estão estudando bastante isso se interessarem, por causa que ele fala de muita coisa que daí a gente já tem em contato, a gente já sabe, né? Então vai só fortificando, né? O que a gente já vai só dando embasamento. Então a gente se estimula a ficar ali na frente e gastar aqueles minutinhos todos, né? Para assistir tudo. Então lá ele já fala do Mark Ultra, né? Que o Mark Ultra o Mark eles usam dentro de um jargão militar. Então geralmente quando eles se referem a esse projeto dentro dos núcleos militares, eles se referem a Mark Ultra. Já fora do pessoal que estuda, né, teóricos da conspiração, coisa e tal, isso é conhecido como MK Ultra, que é uma abreviação. É a mesma coisa. Mark Ultra. Os militares usam, MK Ultra é o termo popular. Mesma coisa. Treinos ou melhor, é um projeto, né, são pesquisas de controle mental, das formas de controlar. E aí as coisas mais absurdas, cara, eles faziam nesse MK Ultra, né? Desde de dopar as pessoas com LSD, e aí eles colocam barbitúrico num braço, adrenalina no outro, e cara, só pra ver que reação, e tudo baseado em alguns depoimentos que eles dizem que algumas drogas expandem o teu controle mental. Expandem o teu potencial cerebral, né? É o teu controle mental, de certa forma, né? Que tu consegue fazer coisas que normalmente tu não faz. E várias outras coisas dentro desse MK Ultra eram feitas, né? Nessas pesquisas de controle mental. Inclusive dá medicamentos também até para mulheres de soldados. E tem depoimentos de uma senhora hoje ali que ela era mulher de alguém que era militar. E os caras na cara dura, tipo, eu não sei se eles promoviam um almoço ou qual que era o argumento, mas eles traziam os familiares dos militares e não sei se obrigavam ou se enganavam, mas faziam com que eles ingerissem, né, algumas coisas que os caras tinham interesse em ver quais seriam os resultados, né, como tinha que ser em seres humanos lúcidos, normais, coisa e tal. Escolhiam até as pessoas E não era soldado não, cara, era um cara de uma certa graduação, então a gente... Até onde vai tudo isso, cara? Os caras são muito, né? Mas enfim, controle mental. Lá no 8h53 eles falam que o HAARP teria o poder, né?
uma das maneiras que ele poderia ser utilizado seria uma comunicação intracraniana. Seria, por exemplo, tu não ouviria pelos teus ouvidos, tu ouviria alguma coisa, que isso é física, os físicos já provam como se faz isso, mas para quem não conhece, quem não sabe dessa possibilidade física, vai achar que é Deus falando contigo, que é um ser de outro, né? Por causa que tu não ouve a voz pelo teu ouvido externo, tu ouve pela tua estrutura óssea, se é que é possível explicar grosseiramente dessa forma, entendeu? Só que resumindo, para quem ouve, parece que é uma coisa dentro da tua cabeça, não é como vem de fora, né? Então tu fica realmente muito assustado quando tu não sabe que isso é uma tecnologia. Tu vai achar... Eu, antes de saber do HAARP, dessas coisas, se acontecesse comigo, eu ia dizer, opa, estou sendo contatado por seres. O que não quer dizer que seres realmente não se comuniquem com pessoas, entendeu? Estou dizendo que o HAARP é uma maneira mecânica, se é que podemos colocar dessa forma, né? É uma artificial, talvez seja uma palavra mais adequada para essa ocasião, é uma maneira artificial de produzir este mesmo efeito. Entendeu? Então, aonde se monta esse plano todo? Para que eles iam querer falar dentro das pessoas? Aí nós vamos somar esse potencial do HAARP com os chemtrails e com o Bluebeam. Então, o que seriam os chemtrails? Embora algumas pessoas muito tenham alegado que o objetivo do chemtrail é simplesmente envenenar a atmosfera com partículas de nitrato de alumínio ou qualquer coisa parecida, né? O que não dá para descartar totalmente essa possibilidade, baseado no que a gente sabe que um dos, como é que eu posso dizer, uma das tarefas, digamos assim, da agenda de aniquilação que esse pessoal tem é justamente, de controle mundial, aliás, é justamente a aniquilação de uma certa quantidade de pessoas ao redor do mundo. Então viria bem a calhar, né? Envenenar a população para eles que morram por conta própria facilita o trabalho. Lembram dos gases nas câmaras nazistas? Enfim, ok. Então assim, ó, só que eu tenho uma outra teoria que foi abordada também sobre esses chemtrails, que essas partículas, que se não me engano, entre elas esse nitrato de alumínio que ficam suspensas lá na ionosfera, elas amplificam o poder das ondas do HAARP. Ou seja, vamos supor que as ondas do HAARP tivessem um certo tanto de potência, ok? Ao fazer esse procedimento de espalhar essas partículas na ionosfera, você amplifica, né, o sinal do HAARP. Então seria mais ou menos um dos objetivos dos chemtrails. Ok, outro que o pessoal fala é que com isso eles, da teoria, né, da conspiração, o pessoal coloca, é que fazendo esta malha na ionosfera com essas partículas, seria possível projetar imagens. A nossa ionosfera acabaria funcionando como uma tela de projeção, entendeu? E agora, só que vendo muitas coisas e vendo muitas imagens de internet, aí, coisa e tal, de nuvens que se moldam, que são muito esquisitas, com aparências de alguns santos aqui, outros santos lá, estão vendo Jesus lá, Nossa Senhora não sei aonde, enfim, né? Algumas pessoas que, em tese, vazaram o plano dessa projeção holográfica, que seria o Bluebeam. Bluebeam seria o nome dessa operação, né? Que seria projetar em diversos lugares do mundo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, eles poderiam projetar Nossa Senhora de Caravaggio, eles poderiam a própria Nossa Senhora, ou Jesus Cristo, entendeu? Que são os santos de devoção, né? Que a gente geralmente, nosso protetor, nosso ser de confiança, né? Então na Índia seria Buda, e por aí afora, tu entende? Então eles queriam projetar essa imagem no céu. Aí eles projetam uma imagem de Jesus Cristo, por exemplo, aqui no Brasil. Acionam o HAARP para mandar as mensagens intracranianas para essa galera, para que eles imaginem que Deus está falando com eles. Aí tu tá vendo Deus no céu e tá ouvindo ele falar contigo? Cara, se tu não sabe da tecnologia, eu acho que vai ser bem difícil tu não te convencer que tem alguma coisa diferente acontecendo. Então por isso que a gente quer falar muito sobre isso, expor muito sobre isso, para quê?
Se tu chegar porventura e encontrar alguma coisa no céu, e essa coisa no céu diga pra ti, vai lá e te atira daquele penhasco, não é bem isso, não é, né? Então, pesquise profundamente sobre Bluebeam, Chemtrail, HAARP, né? E aí a gente começa a ter um pouco de compreensão melhor sobre isso. Uma coisa eu posso afirmar pra você. Então, o HAARP existe, é um fato, vários países já têm ele lá, né? E a questão é o que eles realmente estão fazendo com isso. Então, voltando de novo ao Bluebeam, tá? Mas qual seria o objetivo deles com esse plano de mostrar o santo de devoção de cada país, coisa e tal? Vamos supor mais ou menos o seguinte, ó, nós temos toda essa questão ufológica, né? Que está se desacortinando, que está cada vez mais evidente e eles não têm mais como acobertar isso aí. Então parece que o golpe final dessa planilha deles, dessa Agenda 21, ou seja lá o baralho Illuminati, ou seja qual for o nome que você queira dar a esse plano da nova ordem mundial deles, esse controle global, né? Seria assim, ó. Inclusive o próprio Paul Hellyer e o próprio Bob Jean, que eu estou sempre falando daqui, eles também já falaram sobre isso. Qual é a intenção do governo americano esconder as naves alienígenas que eles têm, ou melhor, as naves construídas por nós com tecnologia alienígena, e qual é que é o teatrinho, a encenação que eles pretendem fazer? Então essa história dessa encenação, né, não é uma teoria da conspiração, por causa que isso é uma informação vazada de muita gente lá de dentro, que tem acesso às informações quentes. Por isso que tem que dar uma certa importância, né, um pouco mais abrangente em cima disso aí, ok? Então assim, ó, imagina, tem uma raça que nos domina aí fora. Essa raça que nos escraviza não quer que outras raças venham para nos alertar de que nós estamos sendo escravizados. Ela quer simplesmente continuar mantendo o domínio. Porque ela alega perante os tribunais das confederações intergalácticas, lá não sei o quê, que eles nos criaram, que eles desenvolveram, no caso dos Anunnaki, né, que as fofocas que estão rolando aí no mundo ufológico, digamos assim, que os caras nos criaram quando eles desenvolveram lá o hominídeo, coisa e tal, e eles acham que são donos da gente. Só que eles não criaram o espírito que habita esse corpo. Então tem uma discussão muito complexa em relação a isso, né? Mas enfim, independente se eles são donos ou não, se eles criaram ou não, né, a gente, o que parece é que tem uma raça que nos domina, que nos escraviza, e outras raças que tentam nos libertar do jugo dessa primeira raça, porque esses sim acreditam que nós devemos ser livres, ok? Então o que acontece? Esses caras aqui, eles não são bélicos como são esses aqui. Então por que não acontece o contato, coisa e tal? Se esses caras querem chegar promovendo a paz, só que para isso eles têm que guerrear com esses caras, e eles chegam guerreando, como é que eles vão convencer as outras pessoas de que eles são da paz? É complexo, é bem complexo, entendeu? Então esse é um dos motivos, talvez, da dificuldade desse contato massivo, né, que algumas pessoas esperam. Então, veja bem, qual seria a encenação dos caras? Seriam pegar esses discos voadores que eles desenvolveram, criaram, né, fabricaram com a tecnologia alienígena através das pesquisas de engenharia reversa ou retroengenharia. Já falamos aqui sobre isso também, já mostramos John Lear, já mostramos o Bob Lazar, que falam bastante sobre isso, enfim, né? Então, qual seria o próprio Paul Hellyer fala sobre isso também? Qual seria o objetivo deles de como usar essa tecnologia que eles estavam guardando? Pois bem, os que vazaram o plano Bluebeam disseram que eles querem fazer uma projeção holográfica, aí entra o HAARP, com o Bluebeam, com o Chemtrail, aquelas coisas todas, né? Eles querem fazer essas projeções simulando que naves de fora estariam vindo para nos dominar, tipo Independence Day. Aí eles pegam essas naves, né, dizem que são dos protetores, que na verdade são dos escravizadores da raça humana, e ao pegar nessa guerrinha simulada deles, eles vão lá, digamos assim, tipo Independence Day, botam os invasores para correr, que na verdade são esses invasores, não seriam realmente os invasores.
Alguns têm medo de que eles vão um pouco mais adiante com essas brincadeirinhas deles, e tal e qual o World Trade Center, para dar mais veracidade, para mexer mais com brilho, né, para deixar o espetáculozinho deles mais real. Parece que eles querem destruir bastante coisa, né? Então parece que não serão só projeções holográficas, né? Talvez eles usem alguns dos discos para fazer disparos, para realmente dar a sensação de que estamos sendo invadidos e atacados por uma força, e aí de repente vem uma outra força alienígena que bota esses invasores para correr. E na verdade esses caras que botam os invasores para correr são os vilões da história. Os chapéus preto, como eles dizem, o chapéu negro, né? Que são os caras maus da coisa toda. Então, gente, é complexo isso aí. Então, daí com essa história toda, aí apareceria nas projeções holográficas como se fosse Jesus Cristo, Buda, ou seja, quem for que seja no país onde ele é adorado, dizendo: ó, não temam, eis aqui os seus amigos e coisa e tal. E não são bem os nossos amigos que estão ali. Então seria tudo uma encenação, né, para simplesmente convencer de que... Porque o que acontece? Até esse presente momento, os escravagistas, digamos assim, os dominadores, controladores, eles não tinham que se explicar por causa que eles não apareciam. E até então era questionada a existência deles. Tudo era colocado como teoria da conspiração. A partir do momento que as informações começam a fluir e as constatações começam a ser evidenciadas, né, e eles não têm mais como esconder a questão OVNI, a questão da existência, né? Aí eles vão ter que usar esse último recurso para... Não, então tá, então vamos escancarar a vida lá fora, mas de novo, vamos escancarar para que essa notícia chegue da maneira que a gente quer que ela chegue. Ou seja, eles querem que essa notícia chegue até nós com a percepção que eles querem que nós tenhamos e não a realidade dos fatos. E aí é onde fica bem complicado. Tá entendendo? Então toda essa coisa de discórdia, de guerra civil, de ameaça de guerrinha aqui, guerrinha ali. Gente, olha como vai ficando evidente o negócio. Coreia do Norte ameaça os americanos. O Donald Trump responderá com fogo e fúria. Porque agora o Kim Jong-un disse que eles têm, né, eles têm armas atômicas para atingir os Estados Unidos e seus aliados. E que não se metam com eles e coisa e tal. E a coisa vai daqui, vai dali, aí. Cara, olha como é sistemático. E eu falei isso aqui em alguns programas. Tanto que deu no que deu. Nada, né? E agora estão começando aí voltaram pro Irã. Porque era Irã, não sei o que. E agora de novo voltaram para quem? Qual foi a última que eu vi aí 2, 3 dias atrás? A União Soviética. Agora de novo. E aí, só que assim, ó, a coisa dá uma volta e cai num outro ponto. Quando caiu de novo na União Soviética, simplesmente me confirmou as desconfianças que eu tinha. Pelo menos elas ficaram mais evidentes. Eu já estava pendendo para um lado, né, dessa história toda, e conforme a coisa vem acontecendo, vem só fortalecendo que, cara, é realmente isso. Primeiro, essa ameaça de Donald Trump e coisa e tal, ela começou, teve uma época ali que ela foi quase diária, os jornais, a mídia estava em cima. Passou um tempo, ela começou esporádica. Aí passava uma semana, os norte-coreanos chamaram o cara de velho gagá e botavam uma senhorinha de rosa lá na televisão lá para falar, para dar as notícias lá. Enfim, a celebridade do telejornal norte-coreano lá, a mulher aquela. Aí depois vem aquelas coisinhas do Donald Trump, responderemos com fogo e fúria, porque nós vamos arrasar, por não sei o quê. Aí chega um ponto que, como não dá resultado, eles começaram a espaçar. Aí daí uma semana um dava uma raquetada daqui, outra semana um dava uma raquetada de lá, e eu comecei, cara, isso aí, como eles não têm como ficar alimentando, porque já não tem mais, porque agora nós vamos atacar, porque agora rolou o exercício, porque eles mandaram os navios pra lá, porque a Coreia do Norte fez mais um teste nuclear, não tinha mais pra onde correr aquilo ali, ou resultava na guerra, ou fogo de palha, Qual foi a coisa que se confirmou? Fogo de palha. Tanto que eles tiveram que pular para outros lugares. Agora o discurso é outro. Agora, então ele assim, ó, para dar validade de novo nessa coisa, escuta o que eu estou dizendo e vamos ver se realmente isso acontece para comprovar essa teoria que eu estou levantando aqui agora.
Eu tô achando que essa história de novo da paz e não sei o que é só pra dar uma acalmada pra depois eles poderem vir com essa palhaçada de novo de não, vamos se matar e começar todo aquele discursinho de novo. Porque do ponto onde estava não tinha como prosseguir. Então agora de repente um anúncio de paz, opa, acalmaram-se os ânimos, né? Não, aí tá resolvendo. Não, aí depois dá uma bobagem qualquer que vai fazer os caras se desentenderem e aí recomeça toda aquela ameaçazinha de novo. Então isso é um ciclo, né, que está ficando evidente de simplesmente gerar medo na humanidade. Baixar o padrão vibratório. E outra, nos manter ocupados com essas babaquicezinhas enquanto as verdadeiras coisas acontecem por debaixo dos panos. Por que eu estou levantando essa questão? Porque esses militares que eu falo que nem o Bob Jean e tantos outros, eles disseram a Guerra Fria foi uma grande farsa, gente. Entendeu? Quando a gente chegou na Lua lá em 69 pela primeira vez e descobrimos que tinha coisa lá e parará, e os russos também tinham algumas missões, né, a gente descobriu, a gente como humanidade, como terrestres aqui nesse momento, né, eu digo a gente se referindo aos americanos e aos russos daquela época, eles descobriram que tinham algo mais. Quando tu descobre que tem algo mais e tu não sabe o que é preferível tu te juntar com o teu inimigo, que tu sabe onde ele tá, tu sabe as armas que ele tem, coisa e tal, e dizer, cara, enquanto nós estamos brigando, vem alguém de fora aqui e nos toma por causa que eles sabem que essa é uma técnica que eles mesmos usam. Isso é colocado lá no livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, que eu não recomendo que ninguém ache uma porcaria. Desculpa, é a minha opinião. Mas li para falar com conhecimento de causa, porque eu não gosto de abordar assuntos com superficialidade. Então, se eu falar alguma coisa, eu tentei me informar, pelo menos, né, um pouco a respeito daquilo. No caso do livro Sun Tzu, eu li todo, não gostei, não recomendo, acho que é uma porcaria. Mas está lá no livro de Sun Tzu, né, dividir para conquistar. Então, antes de tu entrar num país, né, se tu quebra aquele país, faz os caras começar a brigar entre si, eles não têm aquela união que tu vê, tipo o Edgar Wallace, né? O filme do Mel Gibson lá, da Escócia, coisa e tal, que é o guerreiro que une todo um povo em torno de um motivo, né? E eles vão lá e ganham aquela guerra lá, como diz no filme, embora o próprio Edgar Wallace, acho que ele morre no final, né? O personagem do Mel Gibson lá. Enfim, aí ele ficou, né, como herói, mártir da história toda. Então, gente, é aí que eu me refiro. Um povo unido não interessa para eles. Um povo consciente, inteligente, com capacidade de raciocínio, não interessa para eles. Então eles querem burrificar, eles querem desunir para eles controlarem com facilidade. Então aquela história da guerra da União Soviética, porque as bombas estão para lá, as bombas estão para cá, era tudo uma palhaçadinha deles enquanto o mundo achavam que eles estavam em guerra, né, e todo mundo com medo da guerra nuclear, que se explodir coisa e tal, os caras estavam fazendo projetos conjuntos secretos no PES, que é o Programa Espacial Secreto. Né, o nosso querido amigo Yuri, que volta e meia vem fazer um programa aqui conosco, ele fala nos livros dele, lá recomendo os livros dele também, muita informação muito legal, tanto o Moss, né, como o outro livro dele também, agora me fugiu o nome, enfim, mas enfim, bons livros, né? E ele fala do PES, que é o Programa Espacial Secreto, e isso todo o pessoal do jargão militar também fala do PES. Então, cara, tem fundamento nisso aí. Então, gente, assim, ó, né, teatrinho, coisa e tal, de disco voador, simular tipo Independence Day, né, apavorar a galera, mentira e mais mentira, informação, desinformação. Paul Robertson, né, painel Robertson. Cara, tem muita coisa aí, eles estão deixando os cabelinhos para nós puxar, né, aí tu puxa o cabelinho e sai uma peruca, né, tu puxa a peninha e sai uma galinha, e por aí afora. E aqui estamos nós, né, no meio dessa miscelânea de informações toda, tentando ver o que tem fundamento, o que não tem fundamento, trocando informações. De novo, super agradecimento ao Valdemar Polim. Se não fosse o Polim, eu não teria descoberto que o vídeo que eu assisti há 4 anos atrás das sereias agora está sendo colocado como falso. E aí me levantou mais todos esses questionamentos. Né? O que fazer com todas as baleias que apareceram mortas lá? O que fazer com os indícios de sangramento, com as armas que afetaram a estrutura molecular dos organismos daqueles animais, né? As baleias, os golfinhos? O que colocar com o depoimento de todos os outros envolvidos no documentário, não só o Robertson?
E assim, esse documentário surgiu na Discovery como Sereias, e acho que um mês depois veio Sereias Novos Indícios. Se aquilo foi tudo uma farsa, como que o canal não foi processado? Que é um canal de cunho investigativo, que se imagina que aquilo ali são documentários expostos. Então, cara, né, isso tira toda a credibilidade do canal. E aí tu começa a ver, não é porque é documentário, tu acha que é documentário, então é porque foi feito baseado em documentos. Não, gente, a desinformação é tão grande, a cobertura é tão grande, que a desinformação em grandes mídias vem mesmo. Eu já constatei vários casos para vocês aqui, alguns são na lata. Por exemplo, eu assisti uma reportagem na Band dizendo porque as impressoras 3D são um futuro muito distante, coisa e tal, e eu tenho uma aqui no meu estúdio, e já tenho ela há quase 2 anos, entende? Quando eu ouvi essa reportagem eu já tinha ela há mais de 1 ano. Entendeu? Não vou mencionar a marca da impressora para o pessoal não ficar dizendo que estou fazendo merchandising aqui, ok? Mas eu tenho uma impressora 3D, aprendi a trabalhar com ela, aprendi a trabalhar no 3D tudo. E aí quando eu vejo uma oportunidade dizendo, isso é uma realidade, aí tu vê que o que eles estão colocando na televisão não condiz com a realidade. Eu tenho uma prova viva na minha casa. Então como é que eu vou dar crédito a tudo que eu vejo na televisão? Se eu vejo eles falarem uma coisa que eu estou constatando com meus olhos aqui, que é uma mentira. Entendeu? Bem rapidinho, ó. Aqui, ó, gente. Como eu não tenho como desmontar a impressora e trazer aqui onde está a câmera para mostrar para vocês, filamentos para impressora 3D. Tá aqui, ó. Eu devo ter uns 3, 4, ó. Esse é um dos últimos rolos que eu comprei lá. Então estou mostrando para vocês. Então tá aqui, é fato, quem é que vem... Que história é essa de uma realidade distante, né? Ou seja, mentiras são faladas nos documentários que a gente acha que são os mais confiáveis. E aí eu não tô falando que o repórter, coisa e tal. Cara, de repente, aquelas coisas, as notícias que vem meio pronto, de mídia, assim, o repórter só vai lá e reporta. Ele nem vai a fundo ver o que é, o que não é às vezes, e aí rola esse tipo de coisa. Cara, e olha que eu assisto todo dia de manhã cedo, 7h30 eu tô lá assistindo o Ricardo Bechá, porque eu imagino, mas enfim, alguém já me disse, cara, não vai muito atrás, que não é tudo isso, mas eu quero crer ainda que são pessoas que estão lutando pela verdade e que talvez eles reportam a verdade que chega até eles, né? Então, é complicado isso. Pessoal, quero agradecer a todos pela audiência. Quero pedir que continue mandando esse tipo de vídeo, nessas sugestões, que 2 vezes que isso aconteceu foram surpresas muito legais, de coisas acontecendo que eu não sabia. Provavelmente eu poderia vir aqui falar do Noah, falar daquele negócio do Sereias, e se não fosse esse vídeo falando que é falso, a gente acaba aqui pagando um mico. Estou passando uma informação aqui, depois constata-se que é falta, nossa credibilidade fica em risco. E o nosso objetivo não é esse. Então por isso que eu digo, cara, a gente está aqui mais como um papel de repórter, então algumas coisas que chegam a nós também possam ser não tão bem como elas são. Então nós estamos aqui para descobrir, o nosso objetivo aqui sempre é descobrir a verdade. No fundo, doa quem doer, como dizem, né? Mas assim, doa quem doer, mas cara, é isso aí. Então muito obrigado pela atenção, pessoal. Sugiro que pesquisem, o Noah. E mais um detalhe importante do Noah. Não sei se por coincidência ou não, quem está administrando o Noah agora é uma senhora que veio da onde? Veio lá de dentro da NASA. Aí eu perguntei, será que quando o Noah começou a expor essas coisas, eles tiveram que colocar alguém com mais experiência em acobertamento? Por isso que veio essa senhora lá de dentro da NASA? Quem está no Noah agora é uma ex-funcionária de alto escalão da NASA, que está no Noah agora. Entendeu? Então assim, vamos abrir o olho, gente, tem coisa aí. Grande abraço!